E hoje, o nosso quadro de hoje aqui, vamos assistir e fazer um react com uma pregação do Jim Swagger, que é uma mensagem espetacular, tá bom? Então você que é fã, eu acho que você nunca ouviu uma mensagem como essa, tá bom? Então, de qualquer forma, ele escreveu essa linda narrativa contando a história de um dos maiores milagres que aconteceu. Uma mulher que estava desesperada, machucada, doente, fraca e morrendo, que tocou a orla do manto de Jesus. Lucas começa a narrar e diz: e aconteceu que quando voltou Jesus, ele tinha acabado de voltar de libertar o maníaco de Gadara, de espíritos demoníacos, e agora ele volta para o lado oeste da cidade da Galileia, a Cafarnaum. A multidão recebeu porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, o implorava, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Indo ele, apertava a multidão, apertavam Jesus. E a mulher, a narrativa da passagem é muito bonita. Você pode notar que usa a terminologia, o pronome mulher, que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e imediatamente estancou o fluxo de seu sangue. E Jesus disse: quem é que me tocou? E Pedro, que estava com ele, disse: mestre, a multidão te aperta e te oprime, você diz: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele diz para ela: olha como muda, antes era mulher, agora ele diz: filha. A única passagem em todos os evangelhos que Jesus chamou uma mulher de filha. Filha, tem de bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Eu quero usar como tópico, pregando por alguns instantes nessa noite. Bem, deixe-me ser mais honesto do que isso, vou pregar até terminar, aleluia. Usando como tópico, há um remédio. Há um remédio para a sua dificuldade, para a sua praga, para a sua dor, seu pecado, o que te atrapalha, aquilo que te machuca. Há um remédio. Abaixe sua cabeça, Pai Celestial, enquanto nós estamos aqui nessa noite, entendemos quão inadequados somos. Sabemos que sempre devemos diminuir. E o Senhor sempre deve aumentar, crescer. Enquanto ministramos nessa noite, nos ajude a não violentar a palavra de Deus, nos ajude a manusear de uma forma que agrada ao Senhor. Venha ungir essas pessoas para que eles possam ouvir e receber a Tua palavra. Venha ungir os milhões que nos assistem pela televisão, que eles possam ser tocados, fortalecidos, encorajados e abençoados. E eu peço tudo em nome do Senhor, e todos dizem amém e amém. Uma vez eu escutei um pregador falar algo que eu nunca esqueci. Ele disse assim: todo o ataque de Satanás contra você como filho de Deus, sendo físico, mental, espiritual, doméstico, material ou psicológico, é com apenas um propósito, e é de enfraquecer e eventualmente destruir a sua fé em Deus. Agora eu quero repetir isso, pois é importante. Muitos de vocês assentados aqui nessa noite, muitos de vocês pela televisão, Satanás tem atacado você sem misericórdia. E na verdade você não sabe a razão pela qual ele fez isso. Ele pode estar atacando qualquer área da sua vida, material, espiritual, mental, doméstica.
psicológica, financeira ou qualquer outra forma. Mas esse ataque é com um só propósito, e esse propósito é de enfraquecer, atrapalhar, e de acordo com Satanás, ele espera destruir a sua fé de uma vez por todas. Não há nada como a falta de esperança que vem sobre a pessoa que não tem fé. Eu quero mencionar algo. Muitas vezes, quando falamos a respeito de fé, pensamos em curas, em milagres, e naturalmente isso é plano de Deus. Pensamos em resposta de oração, Deus fazendo grandes coisas de acordo com a nossa petição e o que pedimos, e isso é também verdade. Mas a sua fundação, a sua rocha, pode nunca ver um milagre. Pode até mesmo ver poucas curas. Deus tem sido bom para você, mas talvez você não pode olhar no passado e ver algum tipo de grande oração que Ele respondeu. Mas ainda assim, você tem uma fé inabalável, que Deus é verdadeiro, que Ele não pode falhar, e que de alguma forma Ele vai te fazer vencer, e essa é a maior fé que a humanidade pode ter ao conhecer. Eu senti guiar de Deus para fazer isso, porque temos tantas coisas sendo ensinadas hoje, algumas boas, outras ruins, que as pessoas às vezes acreditam que se você não vê milagres, ou se você não vê uma resposta de oração milagrosa, você não tem fé. E isso não é verdade. Essa qualidade inegável, que independente de você dirigir um carrão ou um carrinho, você pode lutar para fazer seu pagamento ser suficiente, mas você acredita em Deus e você vai viver para Ele. Isso é uma fé que é inabalável e interminável. Eu me lembro, anos atrás, eu estava em uma reunião, eu e a Franz ficamos ali em uma igreja por várias semanas, em uma cidade aqui na região central dos Estados Unidos. E é algo terrível ver uma pessoa perder a fé de uma forma que eles não acreditam mais. É como um homem vivo morto, que parece ser uma contradição de termos, mas de qualquer forma acontece o tempo inteiro. Um homem que é um morto vivo, estão mortos enquanto vivem, não acreditam em mais nada. Eles não acreditam que existe Deus, não acreditam que existe céu, não acreditam que existe inferno, não acreditam em nada. Isso é uma vida miserável, sem esperança. Deus se moveu nessa reunião e uma sexta-noite tínhamos uma fila orando pelos doentes. E uma garota veio diante de mim e eu não a conhecia, nunca tinha visto antes, mas eu descobri depois qual era a sua dificuldade. Então vou te dizer o que aconteceu. Ela foi criada nessa igreja, a mãe e o pai eram membros ali, mas depois de formar o segundo grau e começar a fazer faculdade, ela entrou debaixo de um ensino de um professor que não acreditava que Deus existia. E com o seu sarcasmo ateísta, ele ridicularizava a sua fé, ridicularizava a Bíblia, ridicularizava Deus. Ele não fazia com martelos, mas ele fazia com um sarcasmo torturador que zombava daquilo que a garota tinha, até que ela já não tinha mais a fé. E ele ficava zombando com o seu intelecto sofisticado, e pouco a pouco aquilo que ela aprendeu desde a sua infância foi perdido. Aquilo que ela tinha aprendido na escola dominical foi perdido da sua mente, se foi. O pastor dela ficou aconselhando ela várias horas, mas não valeu de nada. A mãe e o pai dela quase ficaram malucos, porque ela chegou a um ponto que ela dizia: Deus não existe,
O céu não existe, o inferno não existe, a eternidade não existe, a Bíblia é um bando de fábulas e mentiras, não vale de nada, tudo tem que ser queimado e jogado no lixo, em meio a toda a antiguidade que não vale nada para os dias modernos. Mas por alguma razão estranha, ela estava naquela fila de oração naquela noite. Sabe por que ela estava ali? Depois ela disse, eu te odiava. Ela disse, eu me assentava e escutava você pregar, eu queria me levantar e gritar e falar, você não tem como provar, você não pode nem provar que Jesus Cristo viveu, você não tem como provar. Mas independente do homem querer se gabar e do seu orgulho, não é fácil desligar a luz que Deus pendurou em sua alma desde a infância. Não é fácil. Irmão, você não deixa de lado Deus assim facilmente. Você pode se gabar e vocês me assistindo pela TV agora podem dizer, isso é tolice, isso é um absurdo, você chama de religião, basicamente é o que Karl Marx disse, é apenas algo para as massas, não tem fundação, é um fato básico, eu não acredito em uma tolice assim, algo que tem que ter acontecido há tanto tempo atrás, servindo um Deus que eu não posso ver. Você pode fazer essas declarações, Senhor, mas aí dentro de você, à noite quando você não pode dormir, os pensamentos da eternidade vêm sobre a sua mente e você entende que deve haver algo mais que o homem viver e morrer como um animal, tem que ter algo lá fora. Irmão, existe algo lá fora. Deus é verdadeiro, essa Bíblia é verdadeira. Os martelos ateístas que têm batido aqui na palavra de Deus por século após século, o martelo se quebra, mas o livro permanece. Passou pelo teste, é uma rocha e nunca vai se quebrar. Aleluia. Independente das palavras dela, sem fé, sarcasmo, aquele tom que ela experimentou, eu acredito que lá dentro dela algo ainda queimava. Eu não sei o que ela estava fazendo naquela fila de oração, eu nunca perguntei a ela, mas quando ela veio até mim, o Espírito Santo começou a falar comigo. Tome cuidado com pregadores cheios do Espírito Santo. Tome cuidado. É por isso que alguns de vocês não querem ir para uma igreja pentecostal, vocês têm medo. Você tem medo? Você tem medo que esse pregador vai saber quem você é, o que você está fazendo, o que você está vivendo, as mentiras que você conta e tudo mais. Eu não a conhecia, nunca tinha visto ela antes, mas o Espírito Santo a conhecia. Eu olhei para ela e o Espírito Santo escolheu as palavras para falar. Antes dela abrir a boca, eu peguei a minha Bíblia e falei, jovem, você não pode acreditar nesse livro, não é mesmo? Eu nem sabia o que eu estava falando. Eu não a conhecia, não conhecia a batalha que estava atormentando a alma dela fazia 2 anos. Eu não sabia da descrença, do inferno que a mãe e o pai dela estavam passando enquanto viam sua filha entrar no gnosticismo. Quando eu disse isso, a boca dela abriu, sua face ficou pálida. E eu fiz algo que eu nunca tinha feito antes, eu coloquei a minha Bíblia no chão, e dava para ouvir um lápis cair no meio daquela igreja. A maioria ali, muitos deles ali conheciam ela e sabiam que eu não a conhecia. E eu disse para ela, fique em pé na Bíblia. Ela olhou para mim, a boca dela abriu outra vez. Eu sabia que ela estava lutando, eu não sabia qual era a batalha, mas eu vi que ela estava mordendo e eu vi que os olhos dela estavam cheios d'água. E ela falou, você quer que eu fique de pé na Bíblia? E olha só, você pode ir para casa e ficar de pé em cima de várias Bíblias, não vai valer de nada, a não ser que Deus tenha um propósito específico para você fazer isso. Deus estava tentando salvá-la, tentando ajudá-la. Veja bem, ela aprendeu que isso era tolice, que isso era loucura, que isso era um absurdo, que isso era uma maluquice, que isso era bobeirada. Ela disse, fisicamente, você quer que eu fique de pé nisso? E eu falei, é o que Deus me mandou falar para você fazer. Veja bem, Deus estava trazendo ela para a beira, porque tudo a respeito de Deus é com fé. Deus não é uma estrela em exibição nos auditórios ou nos coliseus
de um homem inquisitivo. Deus espera que você acredite nele, não porque ele usa uma capa e voa, mas porque ele é Deus. E vagarosamente ela subiu com um pé, colocou na Bíblia, e ela estava tremendo. Tudo nela dizia: isso é a coisa mais absurda, é aquilo que o professor está te falando, isso é uma estupidez tremenda. Mas outra coisa disse: você não tem nada a perder. Irmão, é isso que eu estou aqui para te dizer hoje. Com Jesus você não tem nada a perder. Aleluia, aleluia. Vagarosamente ela levantou outro pé e colocou naquele livro, ficou em pé nele. No momento que aquele pé tocou a Bíblia, e ela estava de pé na imutável, na santa, incomparável, inalterável palavra do Todo-Poderoso Deus. O poder de Deus fez ela cair daquela plataforma, de costas no chão, e a saia dela nunca subiu do seu joelho. Alguns de vocês olhando para mim agora, é disso que eu estou falando, Jimmy Swaggart. Eu gosto de você, gosto da música, gosto da pregação, mas essa bobeirada que eu não gosto. Querido, eu sei o que você está dizendo, mas o que eu estou falando aqui de algo que vai mudar sua vida, mudar seu coração, mudar seu mundo, mudar seus sonhos. Você vai viver a vida de uma forma muito mais intensa do que uma religião morta. E você vai viver muito mais do que você recebe bebendo uma garrafa de cerveja, assistindo o jogo de futebol. Quando você pega fogo por Deus e sentir a glória tocar a sua alma, você vai ser transformado por toda a eternidade. Você vai ter uma razão de viver e vai valer a pena viver a sua vida, e você vai entender o propósito pelo qual Deus te criou. Não fui eu quem empurrei. Não fui eu quem empurrei, o Espírito Santo empurrou. Aleluia! Glória! Agora nós temos um glória a Deus, um aleluia. Não tem problema não. Eu prefiro vê-los aqui adorando a Deus dessa forma do que no Estúdio 59, é esse o nome da boate aqui? Estúdio 56, sei lá o nome, 42, 98, alguma coisa assim. Ô glória! Aleluia! Jesus Cristo não é uma figura histórica, Ele vive hoje. A palavra de Deus não é uma fábula de ontem, ela vive hoje. Deus Todo-Poderoso não é algo que vive na fábula do passado, Ele vive hoje em meu coração. Ele é verdadeiro e Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em pouco tempo, a fé dela voltou. Em pouco tempo, a vida dela mudou. Em pouco tempo, o poder de Deus a transformou completamente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Muito bem, agora me escute com atenção. Jesus estava a caminho de ressuscitar um defunto. Ele estava voltando de um lugar onde ele libertou o menino que estava possesso pelo demônio, com uma legião. Estava voltando a Cafarnaum. Quando ele chega ali, centenas e talvez milhares de pessoas estavam esperando ele. Jairo, o príncipe da sinagoga, se lança aos pés de Jesus e implora que ele venha até sua casa para curar sua filha. E na verdade a garota, naquele instante, já estava morta. Mas quando Jairo saiu dali, ela ainda estava viva. Jesus começa a ir até sua casa. E uma grande multidão começa a se juntar à sua volta. Não estão muito organizados. Milhares empurrando, puxando, tentando tocar aquele que faz milagres, Jesus. E eu não os culpo. O cego, o manco, o surdo estavam tentando chegar até ele. E em meio a essa multidão havia uma mulher. O Espírito Santo não quis nos dar
o nome dela. A Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro com médicos e nunca pôde ser curada. E eu tenho 3 pontos pequenos nessa mensagem: presa, transformada e afirmada. Aquela mulher estava presa pelo pecado, pela dúvida, pelo medo, presa como se estivesse presa por correntes, e como milhares estão presos hoje. E depois ela instantaneamente, milagrosamente, gloriosamente foi transformada pelo poder de Deus. E por último ela foi afirmada por Deus como filha. Ela estava nessa multidão, tinha sofrido muitas coisas, gastado com médicos, e a narrativa grega diz que naquele instante ela estava sofrendo muita dor. E a palavra grega que descreve sua doença significa hemorragia. Ela estava com hemorragia. E ela tinha sofrido e sem dúvida estava morrendo. Ela estava fraca, ainda ali o grego diz que ela estava sofrendo muito. E não havia remédio algum na terra para a sua doença. Ela tinha gastado tudo que tinha com médicos, mas não valeu de nada. Não estou falando mal da profissão médica, mas eles não puderam ajudá-la. Não havia um remédio aqui nessa terra para a sua doença. E da mesma forma não há um remédio para o pecado. Você tem que me ouvir, pois vou repetir. Hoje na terra não existe remédio algum para o pecado. Não existe não. O dinheiro não é remédio para o pecado. Riqueza não é remédio para o pecado. Educação e purificação da cultura não é remédio para o pecado. E eu quero dizer algo aqui: nem mesmo a igreja é um remédio para o pecado. Não há remédio para o pecado. Senhor batista, senhor metodista, senhor presbiteriano, senhor luterano, você pode fazer parte de todas as igrejas sendo fiel, mas a igreja não é remédio para o pecado. Católicos, me escutem. Você pode acender todas as velas, você pode ir a todas as missas, você pode ser abençoado pelo Papa, mas isso não é remédio para o pecado. Não há remédio algum para o pecado na terra. Mas existe um remédio. Não há remédio na terra, mas existe um remédio. Você está me ouvindo? Alguns de vocês estão sentados aí dizendo: Jimmy Swaggart, agora você está falando mal da minha igreja de novo. Você está falando da minha igreja de novo. Eu não gosto disso. E assim que eu esqueço, você começa a falar de novo. Eu vou te falar porque eu começo a falar, porque muitos de vocês dependem da sua denominação, da sua igreja, da sua afiliação com a sua igreja para te salvar. Não vai te salvar, não pode te lavar, não pode te libertar de nada. Não há remédio na terra para o pecado. A terra não pode providenciar um remédio, mas existe um remédio. Existe um remédio. Existe um remédio para o pecado. Não é a igreja, não são pregadores, não são padres, não são seminários, não é a religiosidade, mas esse remédio para o pecado é Jesus Cristo, o primeiro, o último, o alfa e o ômega, o começo e o fim. Aleluia! A história foi escrita sobre a invasão de vários exércitos. Sou um estudante da história militar. É uma vergonha que os homens têm que estudar a história militar, mas o mundo tem funcionado nas rodas de máquinas de guerra. Infelizmente é assim, com toda a sua agonia e o inferno que traz. Os poderes conquistadores de Alexandre o Grande, que literalmente tirou o mundo para fora do seu passado antigo e o colocou com a maioria da cultura que temos ela hoje. Quando ele venceu o grande exército assírio, Círus, o grandioso, e Dários, o persa. A história vai relembrar as tentativas do grandioso exército continental dos Estados Unidos, sua luta em Fort Ticonderoga,
está gravado as suas tentativas de ganhar sua independência. Batalhas e conflitos que mudaram o mundo. O mundo sempre vai se lembrar do pequeno Cabo e as tentativas de Napoleão de conquistar todo o planeta, e sua derrota em Waterloo, quando seus sonhos foram por água abaixo. Hitler e a sua tentativa de chegar até Stalingrad, quando foi parado pelo inverno russo. Dia 6 de junho de 1944, as forças americanas se juntaram com os ingleses e os franceses e invadiram Omaha, nas praias de Normandy. Conflitos que mudaram o mundo, mas eu preciso te dizer, a maior invasão que o mundo já conheceu em toda a sua história e que vai conhecer, foi quando Jesus Cristo desceu do céu nas escadas e nasceu de uma virgem, em uma pequena vila obscura chamada Belém. Aleluia! E cresceu na casa de um simples carpinteiro, na habitação de uma família simples. E com 30 anos, a idade quando o sacerdote podia começar a servir, ele se assentou na sinagoga em sua terra natal, Nazaré, e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres e curar os quebrantados de coração, abrir os olhos do cego e libertar os cativos. Naquele instante, Jesus declarou guerra sobre Satanás, sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a morte e sobre o inferno. Ele declarou guerra sobre os poderes das trevas. Por 3 anos e meio, ele veio contra tudo que o inferno podia mandar em sua direção. Satanás colocou suas maiores armas contra ele, e Jesus foi diante delas, não com os diademas da glória, mas com o poder do Espírito Santo, e os olhos dos cegos foram abertos, e aqueles coxos puderam andar, e os mortos ressuscitaram dos seus caixões, e saíram da sua tumba, dos seus túmulos, e ele pregou o poder da libertação do pecado e de Satanás. Quando chegou até o fim, ele disse: Satanás não tem nada em mim. Quem me convence do pecado? Eu nunca falhei. Aleluia, glória. Jimmy Swaggart falhou, e você falhou, mas ele nunca falhou. Aleluia. Não coloque sua esperança em Jimmy Swaggart. Não venha colocar sua salvação nesse evangelista. Não venha colocar seus sonhos em um pregador. Mas olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Só Ele é o príncipe da glória. E Satanás o pregou em uma cruz, pensando que isso pararia o Filho de Deus lá da Galileia. Você já notou quando Satanás vem contra você, se você acredita em Deus, ele te dá vitória? E naquela cruz, Cristo pagou pelos nossos pecados. Paulo disse: eu me glorio na cruz. E quando ele morreu, Satanás disse: agora já era. Agora já era, o mal venceu, o céu foi derrotado e o inferno venceu. Toda a humanidade vai ser condenada, todo menino que nascer na terra pertence agora ao rei das trevas. Nunca mais vai haver um sorriso que vai tocar a face de um filho do homem, e nunca mais vai haver uma rosa que vai se abrir, ou um lírio que vai soltar a sua fragrância no nariz do homem. Nunca mais vai haver um homem que vai brincar feliz e alegre, porque Deus morreu. Deus morreu. Deus morreu. Ah, mas me escute. Aleluia, aleluia, aleluia. Em meio a tudo aquilo, nas regiões infernais do outro mundo, em algum lugar ali, em um lugar chamado paraíso, tão pó do inferno que dava para sentir o cheiro do enxofre, mas nada a não ser um abismo que os separava. Todo filho de Deus que já adorou a Deus e não podia ir para o céu, eles tinham que ir lá para baixo, mas estava esperando um libertador, estavam esperando o Siló, estavam esperando o ramo, estavam esperando o quarto homem dos filhos hebreus.
E eu queria muito ter estado lá naquele dia. Eu queria ter assistido aquele acontecimento, quando Jesus entrou ali e a porta se escancarou. Aquele lugar que chamava Seio de Abraão, aquele lugar chamado paraíso, é aquele lugar que Satanás guardava, pensando que eles seriam dele, mas Jesus entrou ali. E eu quero te dizer que quando Jesus entrou ali, nós não estamos falando a respeito de algo simples e patético. Estamos falando do Filho do Deus vivo. Estamos falando daquele que venceu o inferno, venceu a morte, venceu as trevas, venceu todos os poderes das trevas. E ele entra ali. E o primeiro que ele deve ter encontrado tinha que ser Abel. Aleluia! Ele foi o primeiro que entregou sua vida por Jesus. E ele olhou para Abel e disse: filho, por quem você está esperando? E Abel disse: estou esperando o sacrifício perfeito. E ele entra ali, e ele vê um outro chamado Enoque. E Enoque ainda tinha que estar andando. E ele disse: Enoque, o que você está fazendo? E Enoque disse: eu estou andando com Deus. Agora eu estou andando pela fé. Agora estou andando pela fé. Eu não posso ver, eu não posso sentir, mas eu tenho andado com Ele faz muito tempo. Estou andando com Deus. E ele continua e entra um pouco mais. E ele vê um que o cabelo está branco como a neve. E o nome dele é Noé. E ele diz: me diga, Noé, por quem você está procurando? E Noé disse: estou buscando a arca que vai nos carregar através das ondas da morte e da destruição. E ele vai um pouco adiante, e ele vê um que eles chamam de Abraão. E ele diz: oh amigo de Deus, por quem você procura? E ele disse: estou procurando uma cidade. Estou procurando uma cidade que o construtor é Deus. E ele então vai mais um pouco, e ele vê Isaac. Isaac, me diga, por quem você espera? Isaac diz: eu estou esperando aquele, e quando eu vê-lo, eu vou conhecê-lo. E ele vê Jacó, e Jacó ainda está mancando, porque ele teve uma batalha com Jesus, ali onde chamam de Jaboque. E ele diz: Jacó, me diga Israel, por quem você está procurando? E Jacó disse: eu estou procurando aquele que eu travei uma batalha com ele até o dia amanhecer. E ele vai adiante, e ele vê um pelo nome de Jeremias. E ele diz: me diga, profeta chorão, quem você está procurando? E Jeremias disse: eu estou procurando o bálsamo de Gileade e o grande libertador. E ele continua caminhando, e ele vê Ezequiel, o grande sacerdote, e pergunta: me diga, Ezequiel, quem você está procurando? E ele diz: eu estou procurando a roda, no meio da roda. E ele vai adiante, e ele encontra um pelo nome de Daniel. E ele diz: diga-me, Daniel, quem você está procurando? Eu estou procurando o anjo que fechou a boca do leão. E ele viu Sadraque, Mesaque e Abdenego. E ele disse àquele trio famoso: quem vocês estão esperando? E eles disseram: estamos esperando o quarto homem que entrou no meio do fogo conosco, que nos tirou daquela fornalha e que não havia nem cheiro de fumaça em nossas vestes quando saímos dali. E ele continuou adiante, e ele viu um pelo nome de Malaquias. E ele disse: Malaquias, quem você está procurando? E ele disse: estou procurando aquele que vai ressuscitar com cura em suas asas. E ele foi um pouco adiante, e ele encontrou um pelo nome de Isaías. E ele perguntou: Isaías, por quem você procura? E ele disse: eu estou procurando aquele que vai ser chamado de maravilhoso, poderoso Deus e príncipe da paz, e rosa de Saron e lírio dos vales, e o governo do mundo vai estar sobre os seus ombros, e não vai haver fim ao seu reino, e seu conhecimento vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. E Jesus disse: esse sou eu, esse sou eu, esse sou eu sou aquele que venceu, e eu venci os poderes das trevas e os poderes do inferno. Louvado seja o nome de Jesus, glória ao nome dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse sou eu venci, eu faço milagres, eu sou o Filho do Deus vivo. Glória, glória,
Glória! Glória! Aleluia! Ele pode quebrar o cativeiro do seu pecado. Ele pode libertar os cativos. Ele quem faz milagres. Ele que caminha nas águas. É Ele que cura os homens. É Ele que limpa o leproso. Aleluia! Ele é o remédio para a nossa doença, o remédio para a nossa solidão, o remédio para a nossa dor, o remédio para nossas trevas. Jesus é o nome dEle, e sempre vai ser o seu nome, e para sempre vai ser o nome dEle, nosso Redentor para todos sempre. Aleluia ao Cordeiro. Vou louvá-lo. Maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um pecador como eu. Eu estava perdido, mas me encontrei. Estava cego, mas posso ver. Aleluia. E quando ele disse: esse sou eu, Jacó, eu sou o seu ramo. Abraão, eu sou a sua cidade. Ezequiel, eu sou a sua roda no meio da roda. Jeremias, eu sou o bálsamo de Gileade. Daniel, eu sou o anjo. Glória a Deus. Noé, eu sou a arca. Sadraque, Mesaque e Abdenego, eu sou o quarto homem. Aleluia. Aleluia, aleluia. Esse sou eu, esse sou eu, esse sou eu. E quando ele disse isso, a morte desceu do seu trono, se espatifou. E Jesus colocou aquela mão com a marca para frente e falou: entregue aqui, Satanás. Entregue as chaves. Entregue as chaves da morte e do inferno e da cova. Coloca na minha mão. Glória ao Cordeiro, aleluia. Me entregue a chave. Eu comprei com meu sangue. São minhas. Aleluia, aleluia, aleluia. Me entregue a chave. Me entregue a chave para a morte. Me entregue a chave do pecado. Me entregue a chave da cova. Me entregue a chave da doença. Me entregue a chave dos cativeiros. Me entregue a chave das trevas. Me entregue a chave da decepção. Me dê a chave dos poderes das regiões demoníacas dos condenados. Me dê as chaves. Aleluia. Glória. Satanás está derrotado. Satanás está arrebentado. Satanás bateu em retirada. Satanás recebeu o golpe final. Já era. Foi comprado no Calvário. Foi comprado naquele monte do Calvário. E é meu, é todo meu. E Jesus tomou aquelas chaves, colocou em sua carruagem, abriu as portas e libertou os cativos do cativeiro e os levou para a glória. Alguns de vocês estão sentados aí nessa noite e nem entendem o que está acontecendo. Aleluia. Tudo que eu posso dizer é: entre debaixo da bica de onde sai a glória, e você vai saber. Você vai saber e vai entender. Há um remédio, e esse remédio é Jesus. Se eu perturbo alguns de vocês pela televisão, eu não vou pedir desculpas. Se esse seu televisor não explodiu com o que falamos aqui agora, nunca mais explode. E aquela mulher não sabia de quem ela estava perto. Aleluia. Mas algo queimava em seu coração.
Veja bem, Jesus tinha uma veste branca e em volta daquela veste, com 4 pontas, haviam borlas brancas que se penduravam mais ou menos dessa medida. Borlas brancas. E nas borlas brancas tinha uma linha azul. Toda pessoa que vivia em Israel sabia exatamente o que era e o que significava. Era um lembrete constante que a ajuda de Israel vinha do alto. E é daí que vem a sua ajuda. Oh, é daí que vem a sua ajuda. Ele é a força no tempo de dificuldade. Ele enxuga as lágrimas dos nossos olhos. Sua ajuda vem do alto. Alcoólatra, se você está aí na sua casa e você está preso com o olho cheio d'água, os médicos não podem te ajudar, os psiquiatras não podem te ajudar, nem a igreja pode te ajudar, mas se você buscar nele, ele pode quebrar as suas correntes e libertar o cativo e te dar uma razão de viver. Viciado em drogas, assentado aí nesse miserável, você já vendeu todos os seus móveis para comprar drogas e dá para ver a marca da seringa em suas veias. Você está com uma pressão na sua vida e Satanás está te dizendo que você está morrendo e você sabe, mas esse pregador quer te dizer que se você puder ver através das trevas e ver o príncipe da paz, ele vai quebrar essa corrente das trevas na sua vida e vai te libertar e vai devolver a sua vida, e ele vai curar essas marcas no seu braço e curar o seu coração e te elevar. E ela viu aquela corda azul. Ela não podia falar com ele, pois era contra a lei. Ela estava impura. E eu quero repetir, ela não podia ter falado com ele, pois era contra a lei. Ela estava impura, estava doente. Alguns de vocês dizem: eu não posso ir para a igreja, eu não tenho nada para usar, eu não tenho nada. E você está falando a verdade, você não tem nada. Com alguns de vocês é verdade. Jimmy Swaggart, eu quero, mas eu não sei aonde receber. É meio que como aquela mulher, mas se você passar por cima de toda a religiosidade, Jesus está te esperando. Ele está te esperando. Ele está te esperando. E ela disse: eu já estou morrendo mesmo. Cansei, estou desesperada. Nada de pior pode ser feito a mim do que já foi feito. E eu acredito que se eu puder tocar naquela linha azul, glória, aleluia. Eu acredito, porque quem está usando é aquele que faz milagres. Ele já abriu os olhos dos cegos, é o que me dizem. E ele fez os coxos andarem, alguns ainda dizem que ele ressuscitou os mortos. E ela vai e toca nele. Aleluia. Eu queria ter visto. Pedro estava tão ocupado controlando a multidão que perdeu. Tiago e João estavam tentando fazer com que as pessoas não encostassem em Jesus. Eles estavam empurrando, tentando encostar nele, mas ela veio por baixo. Aleluia. Ela tocou. Ela foi entre as pernas dele e tocou ali no pó do chão e tocou naquele fio azul. E no momento que ela fez aquilo, você pode chamar de fanatismo, você pode chamar de emocionalismo, você pode chamar de tolice religiosa, você pode chamar do que você quiser, mas eu quero te dizer que algo aconteceu com ela. A vida dela foi gloriosamente transformada instantaneamente, imediatamente, pelo poder do Santo Deus, porque ela tocou a Deus. Ela tocou a Deus. É o que eu estou tentando fazer com que você toque a Deus. Me escute com atenção agora. Eu quero falar com você, católicos, eu amo vocês. Alguns de vocês ficaram muito bravos com o irmão Swaggart. Muitos de vocês ficaram. Porque eu disse que não beijaria o pé do Papa. Esse é o seu problema. Você pode beijar o pé de todas as pessoas na face da terra e não vai te valer de nada. Você ainda vai sentir dor por dentro. Mas se você esquecer toda essa bobeirada, eu não quero te machucar porque eu amo você.
Mas eu sei que o Papa pode ser um homem bondoso e gracioso, mas ele não é mais do que eu, do que você e do que essas pessoas aqui. E eu estou te falando a verdade. Se você esquecer, deixar todas essas coisas de lado e fazer como aquela mulher há 2000 anos atrás, tocar a Jesus, tocar a Jesus, tocar a Jesus. Agora Deus mandou dizer: toque a Jesus. Então você vai receber o que você está querendo. Então seu coração vai ser cheio. Então sua vida vai ser mudada. Jesus parou e perguntou: quem me tocou? Pedro disse: a multidão está te empurrando de um lado para o outro, te pressionando. Você pergunta: quem me tocou? Mestre, eles estão empurrando e eu estou fazendo de tudo para que eles não venham a te atropelar. E você pergunta: quem te tocou? E ele disse: alguém me tocou, pois virtude saiu de mim. Eles vieram buscando algo e conseguiram. Há uma canção que meus irmãos negros da igreja americana tornaram famosa: eu recebi o que eu queria, eu recebi o que eu queria, eu recebi o que eu queria do Senhor. E quando ela viu que não podia se esconder, ela se aproxima dele, tremendo, pois ela sabia que tinha sido curada, aquele fluxo de sangue, aquela hemorragia tinha parado. Então ela dá o seu testemunho. O grande pescador fica olhando para ela e fala: nunca vi isso na minha vida. Milhares de pessoas escutando, e ela deu o seu testemunho. Ontem ela não era ninguém e era do diabo. Agora ela é uma filha de Deus. Então ele afirmou, a chamou de filha. Que termo! Filha, bem de bom ânimo, a tua fé te salvou. Vai em paz. Em sua direção ela vinha, chegando cada vez mais perto, mas temia que não fosse a solução. Ela tocou a orla das suas vestes e voltou para o meio da multidão. Aonde havia vergonha, agora há alegria. Suas orações de 12 anos foram ouvidas, e ela é igual a todas as mulheres ali. Ela ouve a voz e ela procura: será que o que faço é algo bom? Esconder a cura que me veio diante da multidão. O olhar de julgamento ela não queria encarar, mas algo a encorajou. Mas tomou coragem e aos seus pés se prostrou e tudo lhe contou. Sua santa presença aguardava dos olhos da multidão, e a sua fraca vergonha encontrou a grande graça de Deus. Se dirigiu a ela e disse com amor: filha, tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. Com amor abundante, não deu só a cura, mas ele também a salvou. Abaixe sua cabeça, por favor. Aleluia! Jesus, nós vamos sempre te amar e vamos sempre te louvar. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é a parte principal. O Senhor é o foco, a fundação, a intercessão da nossa vida, nosso mestre. Tu és a minha canção do serafim. Tu és a palavra de Deus.
luz em um lugar escuro. Tem misericórdia nessa noite. Jesus bondoso e manso, salva-nos nessa noite. Olha para o nosso sofrimento. Permita que essas pessoas venham até o Senhor. De olhos fechados e cabeça baixa, eu estou sentindo. Busquei a face dele hoje o dia inteiro. Deus, o que você quer para esse culto? E ele simplesmente disse: venha para Jesus. Você que está cansado, triste, chateado, venha para Jesus. Você pela televisão, pode ser que você nunca tenha outro momento como esse, quando ele vai falar ao seu coração e à sua vida. E assim como ele ofereceu o jovem rico há tanto tempo atrás, ele te oferece agora. Tome a sua cruz e me siga. E eu quero que você me escute com atenção. Quantos aqui nesse auditório hoje podem dizer: Jimmy Swaggart, não estou vivendo corretamente? Não estou vivendo corretamente. Eu quero que todo cristão que está aqui hoje ore em silêncio, por favor. Você com os olhos fechados e cabeça baixa. Não estou vivendo bem, pregador. Estou cansado da hipocrisia, da mentira, promessas que não são cumpridas e sonhos que não se realizam. Estou cansado disso. Eu quero algo verdadeiro, algo que viva. Eu queria me juntar com Jesus. Assim como Pedro, Tiago, João, há tanto tempo atrás, eu quero me juntar com ele, Jimmy Swaggart. Eu acredito que ele é o remédio. Quantos de vocês aqui, nesse grande ginásio, podem levantar as mãos pedindo oração? Eu não vou te envergonhar, te dou minha palavra. Levante sua mão bem alto, lá em cima primeiramente. Não estou vivendo corretamente. Eu não estou vivendo corretamente, Jimmy Swaggart. Eu quero algo verdadeiro, algo que vá durar. Muito bem, lá nas arquibancadas, até lá em cima, eu vou passar por você vagarosamente. E eu quero que você levante sua mão. Deus está falando com a minha alma. Eu quero servir Cristo como você falou nessa noite. Levante sua mão. Eu estou vendo suas mãos sendo levantadas. Glória a Deus, muitos estão levantando as mãos. Continue levantando, continue levantando. Aqui à volta, estou vendo lá atrás, lá atrás. Deus ama o seu coração. Continue levantando suas mãos. Até lá em cima, até aqui embaixo. Deus está vendo a sua mão. Muito obrigado, muito obrigado. Continue levantando a mão, continue levantando. Glória a Deus. Bem aqui, quantos podem? Isso mesmo, levante a mão. Muito obrigado, obrigado. Deus te ama demais. Eu quero que todos aqui se coloquem de pé, por favor. Por favor, se coloque de pé. Domingo à tarde, geralmente eu oro para que pessoas recebam o batismo no Espírito Santo. Eu ainda posso até fazer, não tenho certeza. Estou pedindo que Deus me guie. Mas por mais precioso e maravilhoso que o Espírito Santo seja, a salvação de almas ainda é a coisa mais importante. Eu quero que todos vocês aqui hoje, que levantaram as mãos, eu quero que você venha até aqui. Espere um pouco antes de você descer. Espere um pouco antes de você vir. Eu quero que você seja sincero. Eu quero que você venha dizendo: Jesus, eu estou entregando a minha vida, meu coração, minha esperança, meus sonhos, meu passado, meu presente e meu futuro. Nesse mundo inteiro onde esse programa está passando, Deus está aí. E agora eu quero que cada um de vocês olhem para o irmão Swaggart, por favor. Tenho sentido em meu espírito, enquanto pregava hoje, uma impressão mais forte do que eu já senti antes. Que é como se o Senhor Jesus Cristo estivesse vindo e dizendo para você: eu sou sua resposta. Se você seguir qualquer outra direção, você vai permanecer vazio, você vai continuar vazio e essa sua sede nunca vai ser saciada, ela só vai aumentar. Talvez a sua vida hoje seja uma verdadeira bagunça, se me perdoa a expressão.
As coisas não estão indo bem, talvez até estão, mas você ainda se sente vazio. Como sair dessa? Eu não tenho como te tirar daí. Esses ministros do evangelho aqui que estão de pé ao meu lado não podem te entregar isso. Somente Jesus. Somente Jesus. Você tem que ser sincero. Eu vou tomar a minha cruz e segui-lo. Eu vou fazer o meu melhor. Agora, como é que eu recebo a Jesus Cristo, irmão Swagger? Como? É simples, não é difícil. Você vem com o pecador e ele vem com o Salvador. É só isso que tem que ser feito. É só isso que ele pede. Só isso. Agora eu vou pedir para você abaixar sua cabeça, por favor, e fazer a oração do arrependimento. A presença dele é maravilhosa, está nesse lugar. Eu quero que você repita comigo. Eu quero que você repita em alta voz. Eu não quero que seja apenas um exercício ou uma religiosidade. Eu quero que você seja sincero, porque esse é o momento de romper em sua vida. Você pela televisão, no seu quarto, na sua sala, quarto de hotel, onde quer que você esteja. Eu quero que você repita também, eu quero que você acredite, pois esse momento é seu. Esse é o seu dia, essa é a sua hora. De cabeça baixa e olhos fechados. Vamos orar. Querido Deus dos céus, eu venho a Ti, no querido nome de Jesus. Me perdoe os meus pecados, minha rebelião, minha desobediência. Eu peço que o Senhor me perdoe. Limpa-me e lava-me. Me dê nova vida, um novo coração, um novo sonho. De acordo com Tua santa palavra, na qual coloco o meu futuro. Romanos capítulo 10. Com a minha boca, eu confesso Jesus Cristo. Em meu coração, eu acredito que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e Ele vive. Nesse instante, eu repetirei as palavras que mudarão a minha vida. Eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, meu Mestre e meu Redentor. Vou servi-lo e obedecê-lo o resto da minha vida. E de acordo com Sua palavra, que não pode mentir, sou lavado, estou limpo, estou transformado, estou redimido. Nesse momento, estou salvo. Aleluia!